Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo da série Flor da Esperança, da Federação Espírita Roraimense. Nos próximos instantes, conversaremos sobre o tema Encontrando a Mim Mesmo, reflexões sobre o autoconhecimento. Pedimos então para que Jesus e os bons espíritos possam nos auxiliar nessa reflexão dos próximos instantes, para que ao final, terminando esse momento, a gente possa levar um pouco de reflexões positivas, pensamentos salutares, que possam nos auxiliar a enfrentar o dia a dia e principalmente a buscar a nós mesmos. Afinal, hoje a proposta é essa: refletirmos sobre o autoconhecimento, algo que é tão falado e importante ser relembrado dentro dos estudos espíritas. Então, mais uma vez, obrigado por disponibilizar alguns instantes do seu dia para esse momento de reflexão. Bom, e para começar, eu recorro a uma canção do grande músico, poeta Milton Nascimento, que de forma tão melódica e bonita, que eu sou suspeito porque essa é uma das minhas músicas preferidas dele, chamada Caçador de Mim, quando diz o seguinte: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, se não correr da luta. Nada a fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito à força, numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Quando a gente fala de encontrar a nós mesmos, é importante a gente pensar que nós iremos ao encontro de algo, ou buscar algo, ou, pelas palavras do Milton Nascimento, caçar a nós mesmos. E aí eu pergunto, será que eu consigo hoje ser esse caçador de mim mesmo e encontrar o meu lado doce, o meu lado atroz, né? O meu lado manso ou o meu lado feroz? Eu consigo identificar, consigo fazer esse reconhecimento? E é disso que estamos falando hoje. Buscar a nós mesmos, né? Procurar nos caçar aquilo que já temos, não só de vícios, desafios morais, mas também das nossas virtudes. É importante a gente fazer essas perguntas. Onde está o meu lado doce? O que desperta esse meu lado doce? E também o que desperta o meu lado raivoso, o meu lado cuja irritabilidade fica mais presente, o meu lado com menos paciência. Bom, por isso é importante a gente pensar que esse passo inicial para o encontro de si próprio, para esse vasculhar-se, né, passa por identificar nossas qualidades e os nossos desafios, os nossos defeitos. Será que é fácil? Especialmente nesse momento em que estamos vivendo, de distanciamento, daquela rotina frenética em que vivíamos, onde é um momento em que nos convida ao recolhimento, um momento em que nos convida ao isolamento. A doutrina espírita nos lembra e nos explica que somos seres sociais, que o processo de aprimoramento moral passa pela convivência. Mas agora, nesse momento, fomos convidados pelas circunstâncias do momento
a nos distanciarmos de algumas pessoas e nos aproximarmos de outras, especialmente da família, nesse desafio da convivência diária e intensa. Então, abandonamos um pouco a frenética rotina na qual caminhávamos, que vínhamos acostumados, para uma rotina. Claro, aos poucos as coisas talvez estejam aí se readaptando, alguns não conseguem, não podem mais ficar em casa por conta do seu trabalho e tudo mais. Mas vamos lembrar no início desse momento o quanto que foi desafiador para nós nos recolhermos. E nesse recolhimento, quais foram as nossas vozes interiores que sobressaíram? Afinal, a gente saiu daquela correria na qual vivíamos para um lugar, no tempo, mais lento, diferente, uma rotina diferenciada. E isso permitiu que a gente pudesse, ou naturalmente essas nossas vozes internas, seja do nosso lado doce ou atroz, manso ou feroz, começaram a despertar. E o que eu fiz? O que nós fizemos com essas vozes que foram se apresentando ao longo desse início do distanciamento social? Bom, sabemos que não é fácil. A gente às vezes chega em casa, já bota logo uma música, alguma outra coisa para dispersar os nossos pensamentos. E qual é o momento que a gente tira para se escutar? Bom, lembrar que não é fácil olhar para si, se escutar. Muitas vezes leva um tempo para a gente se permitir a isso. Tem uma música um cantor espírita, chamado Ariovaldo Filho, que fala que buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Se penetrar, se reparar, se conhecer, se aceitar e melhorar e florescer, frutificar. Jesus com seu sorriso amar. Então ele já traz na letra o desafio que é buscar a si mesmo, ou caçar a si mesmo, como diria Milton Nascimento. Bom, esse processo desse reconhecimento das nossas fragilidades, dos nossos desafios morais, ele não se dá em salto. Não é de hoje para amanhã que eu vou, pelo fato de reconhecer os meus desafios, me tornar automaticamente já uma pessoa completamente evoluída, um espírito de luz, como a gente costuma brincar. Mas é importante a gente fazer o seguinte: minhas fragilidades dentro desse processo, eu as reconheço, não me vitimizo e tento melhorar, ou tento corrigir, ou tento adaptar para que eu possa me relacionar melhor comigo mesmo e com o próximo. E as minhas virtudes, já que a gente está falando de buscar a si mesmo, encontro de si mesmo, e não só reconhecer os nossos desafios ou vícios morais, mas também de reconhecer as nossas virtudes. E o que eu faço com essas virtudes? As virtudes eu também as reconheço, não me enalteço. Jesus nos convida ao exercício da humildade sempre, a vida de Jesus é o exercício da humildade, e tento manter aquilo que eu já adquiri, ou tento aprimorar também, de modo que eu possa facilitar a minha convivência, primeiro comigo mesmo. Eu acho interessante a gente pensar que quem está conosco 24 horas do dia somos nós mesmos, nós e os nossos pensamentos. Eu posso dizer que eu mesmo, nesse período de isolamento social, também tive os meus desafios com as minhas vozes, as minhas vozes internas, desses meus desafios, das minhas dificuldades. Mas é um momento que a gente precisa agradecer, ter a gratidão de poder enxergar nesse momento que estamos vivendo também a oportunidade de nos reconectarmos com nós mesmos, com os nossos princípios, com os nossos valores, com aquilo que a doutrina espírita nos convida a adquirir de valor. Aqui lá está os verdadeiros tesouros que entram no céu, que são as virtudes. Então, é importante também respeitar esse nosso tempo. Como eu falei agora há pouco,
esse processo de autoaprimoramento, de autoconhecimento, de buscar a si próprio, não se dá de forma instantânea, né? É um processo, e todo processo requer tempo. Se a gente for pensar na composição de uma música, se a gente for pensar na confecção de um quadro ou de uma escultura, até que ela fique completamente aprimorada ou pronta para ser exibida, leva tempo, leva esforço. Pensar no diamante bruto. Se pegarmos o diamante, né, bruto, lá, né, no solo, ele precisa de um trabalho para que seja considerado valioso. Então, esse processo leva tempo. Todo processo é uma construção. E nem sempre muito fácil, né? O próprio diamante passa pelo desgaste, contato, né, intenso, né, a fricção, para que ele possa ser lapidado. Bom, com o tempo, então, a gente vai percebendo que as nossas virtudes, elas se manifestam de maneira espontânea, né? E aí eu trouxe aqui até um livro, né, que estou relendo, da Joana de Ângeles e pela psicografia do Divaldo Franco, Psicologia da Gratidão. E a Joana, nesse livro, ela nos convida, até a partir de uma perspectiva da psicologia junguiana, né, ao processo de individuação, que nesse caso ela coloca como a diminuição do nosso ego e a ampliação do nosso self, que seria o nosso ser real, né? Que aqui a gente pode também, pela doutrina espírita, chamar de espírito, né? Nós, espíritos mortais. E o grande desafio é nós diminuirmos as nossas sombras, e ela não coloca aqui as nossas sombras como algo ruim, porque a sombra, ela é um processo de construção, de evolução espiritual, que em determinados momentos, por ela ainda estar muito ligada aos processos instintivos dos seres humanos, ela ainda é necessária para o processo de autopreservação, de autocuidado, mas que o grande desafio é nós cada vez mais reduzirmos a presença ou a influência dessas nossas sombras no nosso dia a dia, na nossa vida, porque ela ainda é regida pelos princípios do instinto, né? E o nosso desafio é superarmos isso, as etapas instintivas, enquanto seres pensantes, racionais, espíritos fadados ao progresso. E aí eu trouxe um pequeno trecho que fala que conforme a gente vai diminuindo essas sombras, e os preconceitos, os ciúmes, as inseguranças cedem lugar à ternura, à amizade, surgindo os pródromos, né? O início da gratidão a tudo e a todos, até mesmo aquilo que é desagradável, é necessário no campo experimental das emoções. Ou seja, a gente precisa aprender a também, dentro desse processo de buscar a nós mesmos, né, de encontrar a nós mesmos, encontrar uma vida de gratidão. E essa vida de gratidão é a gente também agradecer as dificuldades. Pode parecer um primeiro momento estranho, né, ou contraditório, mas a Joana de Ângeles, ela fala que no momento que a gente consegue enxergar, inclusive, conseguir enxergar com gratidão, inclusive os desafios, é quando a gente entendeu que todo o nosso processo existencial é uma oportunidade que temos para o nosso aprimoramento. Então a gente consegue enxergar nas crises, nas dificuldades, um momento de reconexão, de reconstrução de si próprio. Como a gente sempre fala da doutrina espírita, a reforma íntima. E reforma, muitas vezes, é quebrar algumas coisas, é reparar outras, é destruir determinadas barreiras para que a gente possa dar uma abertura para as virtudes, para algo que já é benéfico para o nosso aprimoramento. Portanto, o processo de aprimoramento, essa transformação, essa reforma que a doutrina espírita nos convida a fazer, ela muitas vezes só se dá
a partir de um momento de dificuldade, né? É aquela frase em que diz que o mar calmo não faz marinheiros, né, preparados, e sim o mar turbulento, ou então o barco colocado no oceano, porque o barco no porto também, na mansidão, não vai nos tirar do conforto, da nossa zona de tranquilidade, e consequentemente a gente não se aprimora. Bom, dessa forma, um outro ponto que é importante a gente pensar nesse buscar a nós mesmos é entender que quando eu falo do outro, muitas vezes eu estou falando de mim. Dentro da psicanálise, né, especialmente a psicanálise, as correntes psicanalíticas, um dos mecanismos de defesa do ego é a projeção. E a projeção, de maneira bem resumida, nada mais é o eu atribuir ao outro características que muitas vezes são minhas e que muitas vezes eu nem percebo. Por isso tem até uma frase famosa atribuída a Freud que diz que quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, quando falamos algo de alguém, tenha certeza, nós estamos falando de nós mesmos. E a projeção, ela tem muita relação com aquele trecho de Mateus, né, quando Jesus aponta aqui: porque tu vês, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes ao teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, antes de enxergar no outro essa sujeira, esse cisco no olho do outro, é importante olharmos para nós. É aquela velha história da mãozinha de que quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontando para mim, né? Ou seja, é eu fazer, dentro desse processo de transformação e aprimoramento, um mergulho primeiro para mim. Porque quando eu falo de outrem, eu estou falando na verdade das minhas características, que muitas vezes estão ali no nosso inconsciente, não percebemos que aquela característica que eu julgo no outro, ou que eu desaprovo, é algo que eu ainda tenho, é algo que eu ainda carrego. Então, o convite é aquele que Santo Agostinho nos faz no Livro dos Espíritos, após falar de que a gente já sabe qual é o caminho para o autoaprimoramento, que é o conhece-te a ti mesmo. E fazer esse exercício diário de olhar para dentro de si, seja no final da noite, seja no início do dia, mas é interessante, próximo ao dormir, para que a gente faça esse exercício de como foi meu dia, por quais pessoas eu passei, como que eu me relacionei com elas, se eu deixei algo que as magoou, se eu deixei algo que as feriu de alguma maneira. E se foi feito isso, que a gente não faça com esse olhar da culpa ou do peso, não, porque a culpa tende a nos paralisar. Mas que a gente possa olhar para si com compaixão também, sermos compassivos conosco e sermos compassivos com o próximo. Esse é o grande desafio. Bom, então, esse dar-se conta de nós mesmos, que é um grande exercício, algumas correntes da psicologia, especialmente a Gestalt, terapia, ela gosta de usar esse termo do dar-se conta, que é perceber coisas que antes não percebíamos. E esse dar-se conta de nós mesmos implica a gente também não mais jogar a culpa ou a responsabilidade, vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade, dos meus dilemas, das minhas dificuldades no outro. Eu sou assim por conta disso, eu sou de tal forma por culpa da pessoa que me educou, que me criou, das minhas figuras paternas, maternas. Não, porque o processo de buscar a si mesmo é um processo também de autorresponsabilização. Porque no momento que eu consigo enxergar que o outro também é um espírito imperfeito, que tem as suas dificuldades, eu consigo ser compassivo com ele, eu consigo ser empático
compreensivo com suas dificuldades pessoais. Então eu paro de lançar a culpa dos meus problemas no outro. Eu paro de dizer que eu sou assim porque o outro me fez assim. Não. Agora é o momento de perdoar quando estivermos prontos para perdoar, porque esse mergulho para dentro de nós passa por tirarmos essas mágoas, essas dificuldades. E eu não falo isso como se fosse um passe de mágica, como se as dores fossem cessar instantaneamente. Não. E daí a importância, inclusive, de quando precisarmos fazer esse, ou quando nos propusermos a fazer esse mergulho, muitas vezes é necessário um suporte. Seja o suporte da casa espírita, com a sua ferramenta espiritual, com a assistência dos benfeitores espirituais, ou seja também um suporte profissional, com as psicoterapias, com médicos, psiquiatras, porque a gente sabe que muitas vezes esse mergulho precisa ser direcionado, precisa ser guiado por um profissional, porque muitas vezes não é fácil. Então, se eu sentir, perceber que em algum momento está muito difícil de fazer essa caminhada, essa jornada para dentro de mim, que eu saiba procurar ajuda. E isso não faz de você menor ou incapaz de fazer esse mergulho. Muito pelo contrário, já é o primeiro passo para a busca de si mesmo, para o desabrochar das nossas virtudes, para o reconhecimento dos nossos desafios morais. Bom, queridos amigos, amigas, você que chegou até aqui nesse vídeo, nesses instantes de reflexão, queria mais uma vez agradecer a tua atenção. E de tudo que foi dito aqui, eu espero que algo possa ficar para que possa te auxiliar nessa reflexão. Que possamos nesse momento, se assim desejarmos, cerrar os nossos olhos, para que possamos nos conectar com Deus, Pai de infinita sabedoria e amor. Ele que é toda misericórdia e que consegue compreender as nossas dificuldades. Que o passo em que formos dar em direção ao nosso autoconhecimento possa ser um passo seguro. Quando necessário, Senhor, possamos buscar ajuda e sempre lembrarmos da ajuda do alto, aquela que é emanada pelos bons espíritos, por Jesus, através dos benfeitores espirituais. Deus, ponde em nossos corações um pouco da tua brandura e do teu amor, para que possamos enfrentar o momento atual de cabeça erguida, de espíritos fortalecidos e de mente aberta para a busca das boas vibrações. Deus, esteja conosco em cada passo e que Jesus, através do seu Evangelho, possa se fazer presente cada vez mais em nossas vidas, em nossos atos, em nosso falar e em nosso pensar. Gratos somos a Ti, Senhor, por tudo, pelas benesses e pelos desafios. Fica, Pai amado, a nos envolver neste instante de paz. Que assim seja.